olha só quem apareceu no debate público hoje, Ciro Gomes. Tem gente que já estava com saudade dele. Pois é, o capitalismo de laços no setor elétrico, apontado pela revista Cruzoé, que é uma publicação semanal do nosso portal O Antagonista, e claro, pelo Antagonista, em diversas reportagens sobre a volta ao passado do governo Lula com os irmãos Batista, e também detalhado pelo Globo, esse capitalismo de laços no setor elétrico, virou alvo do Ciro Gomes. O ex-candidato do PDT criticou no X, a rede social que era chamada de Twitter, a nova negociata do presidente Lula com essa dupla, Joesley e Wesley Batista, de empresários que confessaram ter praticado suborno durante as gestões passadas do PT. E o Ciro apontou a total perda de pudor em matéria de corrupção no governo. Eu vou ler agora um trecho do texto publicado na conta dele, com diversas informações que a gente já havia veiculado e analisado. Agora nas palavras dele, abre aspas. Os notórios irmãos Batista, enrolados até o gogó em vários episódios de corrupção no Brasil, de Michel Temer a Luiz Inácio, estão de volta com tudo. Vejam como a corrupção no governo está perdendo o pudor totalmente. Viram a esculhambação da importação de arroz, né? Pois bem, esta é muito pior. Desde julho de 2023, 12 usinas termoelétricas na Amazônia estavam oferecidas pelo governo para vendê-las. Ninguém se interessou porque era um péssimo negócio. Razão. A principal cliente dessas usinas é a Amazonas Energia, que está quebrada e devendo os tubos na praça. Só com as tais térmicas, a dívida vencida é de mais de 9 bilhões de reais. Esta dívida sobe a 150 milhões de reais por mês, segundo Malu Gaspar, que publicou esse detalhamento numa coluna do jornal Globo. De repente, não mais do que de repente, os corruptores da JBS resolveram comprar. Estranho, né não? Se você tomar conhecimento do que aconteceu, vai entender a negociata monstruosa que marca a entrada dos vendedores de carne no setor elétrico brasileiro. Isso porque, só um parêntese meu aqui, Felipe, você tem aí a empresa de proteína animal dos irmãos Batista. Então ele está falando que eles estão entrando aí no setor elétrico. Continua o Ciro Gomes. A empresa Âmbar Energia dos irmãos Batista. Poucos dias depois da estranha compra do grande mico pelos Batista, Lula baixa uma medida provisória, repassando para a conta de luz de todos os brasileiros os tais 150 milhões de reais por mês, estatizando o prejuízo e fazendo o mau negócio virar um bom negócio para os Batista, mandando a conta para os brasileiros. Achando pouco, Lula determina pela mesma medida provisória que a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, resolva em 60 dias o problema da falida Amazonas Energia. Pela lei, o que Lula estava obrigado a fazer era cassar a concessão da Amazonas Energia e assumir a gestão da empresa, inclusive com seus débitos. Lula passa por cima da lei e arma o arremate maior da grande negociata. Autoriza na mesma MP, medida provisória, a flexibilização das regras para que uma empresa privada assuma a concessionária falida. Quando se lê o contrato de compra das termoelétricas pelos irmãos Batista, a esculhambação se revela em seu todo. Se a Âmbar comprar a Amazonas Energia, Lula permite que os Batista transformem a enorme dívida de 9 bilhões de reais, pasmem, em participação acionária na Eletrobras. É muita esculhambação, gente querida. Fecho aspas. Tá aí o longo tweet do Ciro Gomes, mas que acabou resumindo uma história que a gente já tinha contado e, obviamente, com as acusações que ele faz de negociata, mostrando a falta de pudor na corrupção do governo. O Ciro Gomes nunca mediu palavras para tratar desse tipo de escândalo de adversários. E ele não ficou aliado a Lula depois da eleição. O PDT acabou oferecendo apoio, ele seguiu o partido de uma maneira muito discreta e está aí criticando o Duda. O interessante é que esse longo tweet do Ciro, eu já tinha lido a coluna da Malu Gaspar no Globo, parece que o tweet é até maior do que o texto dela, né? Porque ele traz todos os detalhes, mas ele tem razão aí em fazer essa condenação, porque, enfim, a empresa dos irmãos Batistas era um açougue, era um frigorífico, né? Cresce muito, vira aí uma empresa exportadora de proteína animal com a ajuda do governo. Sempre foram muito bem relacionados com os governos petistas. E aí agora entrar no setor elétrico, né? Quer dizer, é uma coisa que tá fora ali da alçada deles.
Curiosamente, também estão entrando nesse setor usinas termoelétricas, né? Aquelas que são as mais poluidoras. Tem uma também de carvão, que estava nessa história, num governo ali que se diz preocupado com o meio ambiente, aquecimento global, então não tem nada disso. E é isso, você permite que os irmãos batistas comprem essas usinas e depois você vai lá e perdoa a dívida das usinas. Então, vira um ótimo negócio. Então, dá para ver muito ali que é uma operação realmente, ter uma estratégia cujo objetivo final não é baratear preço da usina de energia no Brasil, nada disso. É beneficiar os irmãos batistas. Quer dizer, ninguém quer comprar porque tem uma dívida bilionária, mas aí os amigos do rei compram e o governo dá um jeitinho de aliviar a dívida. Basicamente, todo esse tweet pode ser resumido assim. Evidentemente, a questão é mais complexa, mas surgiu de uma forma muito conveniente essa medida provisória pelo governo Lula. E então aí, de novo, a volta ao passado dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Cruzoé, a nossa revista semanal, apontou isso na raiz. Vamos lembrar aqui algumas capas. O Capitalismo de Laços, uma matéria que nós pautamos, o Rodrigo Oliveira desenvolveu, sobre o setor elétrico. Tá aí, ó, um choque de anticapitalismo. Pois é, a regulação do setor elétrico deveria garantir segurança aos brasileiros no fornecimento de energia, mas cada vez mais garante demanda e lucros aos amigos de quem faz as leis. Olha só como isso antecipou o mecanismo que nós estamos descrevendo agora. Essa matéria é de 14 de dezembro de 2023. Tem mais de 6 meses. Depois, nós fizemos ainda uma capa que ficou famosa aí na internet, porque ela parodia um filme que faz parte da vida afetiva de todo mundo que assistia à sessão da tarde. O De Volta para o Futuro, a gente fez o De Volta para o Passado. Então você tem ali o Lula, o Joesley Batista e o ministro Dias Toffoli, que aliviou multas da JIF, a empresa dos irmãos Batista. Lula, Joesley e Toffoli protagonizam a reprise dos piores vícios das gestões petistas. Então, nós estávamos apontando tudo isso na raiz, foi detalhado agora também na coluna do jornal, e o Ciro Gomes está aproveitando todas essas informações para criticar. Merece crítica mesmo. É importante que membros da oposição, seja qual for o seu campo político-ideológico, eles apontem, porque no Brasil ficou essa sina, né, de que no campo da esquerda não se pode criticar o Lula, no campo da direita não se pode criticar o Bolsonaro. E é bom ver que pessoas como Ciro Gomes, que estão ali historicamente no campo da esquerda, ousam criticar o Lula, mesmo que percam a eleição. É bom ver quando pessoas no campo da direita ousam criticar Jair Bolsonaro. Nós apontamos aqui quando isso acontece. É raro porque fala mais alto a conveniência, político está sempre em busca de votos. Se você há um líder mais carismático que mobiliza massas ou pelo menos minorias barulhentas, ninguém quer mexer com ele, mesmo que tenha que usar contra um lado determinados princípios e esquecer esses princípios quando aparece a sujeira do mesmo lado, Duda. Felipe, e esse capitalismo de laços que você citou, às vezes também fala-se o capitalismo de compadres, né, de compadril, ele anda de mãos dadas ali com intervencionismo estatal, né, estatização. Né? Então, o governo Lula é isso, olha, a gente precisa investir em refinaria, vamos fazer estaleiro naval, vamos importar arroz. Toda hora aumentar o poder e a área de influência governamental. E aí depois o que eles fazem com isso? Aí você faz a importação do arroz e ajuda lá uma empresa numa licitação muito estranha. Você vai fazer uma refinaria, depois quem que você vai contratar numa licitação para construir ou para reformar aquilo lá? Então são duas coisas que andam de mão dadas e uma tem a ver com a outra. Então a gente tem que ficar de olho muito aberto com isso daí. Exatamente. Tem até mais uma reportagem que a Cruzoé fez. Aquela primeira foi um choque de anticapitalismo e eu falei agora em capitalismo de laços porque foi a mais recente. Está ali 14 de junho, justamente, de 2024. Quer dizer, há quase um mês, capitalismo de laços dá um nó no governo, porque autoridades públicas têm reuniões secretas, fechadas, com setores da sociedade. Essa reportagem também abordou essa questão.